Bom, então eu queria dar boa tarde para todo mundo, agradecer muito a presença dos nossos palestrantes hoje, a professora Daniela Noni, o professor César, para mediar esse evento online. Agradecer a todo mundo também que está aqui para assistir, para acompanhar um pouquinho mais esse tema do gênero e refúgio. Então, meu nome é Maria Júlia, eu sou a presidente da LADIR, ou FMS. Agora a gente faz parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, então é um evento também que tem o apoio deles, e a gente queria, então, falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou passar para a Marisa agora, que é a nossa vice-presidente, para dar algumas orientações, e assim a gente já começa. Obrigada, gente. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Antes de começarmos, eu vou dar umas orientações sobre o funcionamento do evento, bem rápido. Como o evento é gravado, eu peço que todo mundo fique com o microfone desligado para não sobrecarregar a plataforma. Se tiverem perguntas à palestrante, elas devem ser feitas no chat, uma aba que fica ao lado, acredito que todo mundo já conheça, e o seu e-mail entre parênteses. Essas perguntas elas serão respondidas no final do evento, enquanto os membros da Liga as coletam durante o processo. Caso alguma não seja respondida, a gente pede para a palestrante, a gente passa o e-mail para vocês e ninguém vai ficar sem a sua dúvida respondida. Além disso, aqueles que se inscreveram no evento e gostariam do certificado, por favor, preencham o formulário que será enviado no chat no final do evento, para que a gente possa verificar a presença de vocês e emitir os certificados posteriormente. Bom, as orientações são essas. Eu vou passar agora para o Lucas, que é o diretor de ensino, para falar melhor sobre a live, e agradecemos a presença de vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora Daniele. Boa tarde, professor César. Eu agradeço a presença de todos, da professora, por ter sido paciente na organização aqui, a mudança de datas e tudo mais. E eu quero falar um pouquinho sobre a live, né? Por que a gente está fazendo essas lives? Como eu, que sou atual coordenador da diretoria de ensino, a gente está realizando as lives aqui justamente para manter o nosso papel da diretoria de ensino, que é divulgar e transmitir conhecimento sobre essas questões dos refugiados. Como a pandemia já está há um tempo, né, nós não podemos realizar outros projetos, como ir em escolas e tudo mais, nós pensamos dessa maneira aqui, que pode deixar a gente, apesar de não ser presencial, né, ainda ter um pouco contato e trazer pessoas, por exemplo, de fora, como a Daniele, para fazer esse projeto. E é isso, gente. Agradeço. Agora eu vou passar a fala para o professor César para começar a live. Bom proveito a todos. Então, boa tarde para todos e todas, né? É um prazer estar novamente aqui para mediar mais um evento da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, a LADIR, da UFMS, da Faculdade de Direito. E nessa nossa segunda live, que temos o tema sobre gênero e refúgio, temos como convidada uma amiga de longa data, né? Professora, doutora de Direito Internacional da Universidade Federal do Paraná, foi também professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e recentemente estava agora conversando com ela a respeito do pós-doutorado da professora Daniela Noni, que ela fez na Europa, lá com das eminências pardas do direito internacional do Brasil, Antônio Augusto Cansado Trindade. É um prazer enorme, Daniele, recebê-la. Eu não tenho nem palavras para dizer assim o quanto tenho empatia e gosto da sua pessoa e do que você produz, né? Lembrando sempre o que participei de um dos seus projetos do CNPq, Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil, ainda na época que eu estava na UFGD. Então, Daniele, a palavra é sua, né? E esteja à vontade para falar sobre a sua pesquisa. Bom, então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, né, o convite da LADIR, né, em nome da sua presidente, a Marisa Moura, mas também em nome, né, dos seus membros que durante esse último mês, né, na verdade são quase 2 meses de, né, negociação e de ajustes, e também, né, então Lucas, a Maria Júlia, todos vocês, a Michelle, pela sua
desculpa se eu esqueci o nome de alguém, pela gentileza, né, também de adequar os seus horários e de manter o convite, apesar da minha agenda e das, né, as minhas restrições também. Então, agradeço bastante. É a minha primeira participação na LADI, que é um grupo que eu já venho acompanhando, né, assim, de fora, e agora que faz parte, né, da casa, espero que seja o primeiro encontro de muitos. Agradeço também as palavras do professor César, também retribuo, é um amigo de longa data, tenho um carinho e uma estima muito grande pelo trabalho e pela sua produção. Estávamos aqui falando um pouco, né, offline, que faz algum tempo já que a gente não se vê presencialmente, ou seja, a pandemia tem esses efeitos, e que mesmo à distância, né, presencial não teve, né, o condão de afetar esse carinho e essas amizades, então logo a gente volta a se encontrar presencialmente e a discutir novos projetos. Bom, eu tenho focado, na verdade, já vem há uns 2 anos com as questões de gênero dentro da matéria de migração de modo geral, não só na questão de refúgio, mas na questão de migrantes forçados, que é uma categoria um pouco maior e que eu já vou explicar por que eu acabei ampliando um pouquinho embora eu tenha restringido o tema de análise, né, ou seja, não trabalhar com todos os migrantes e especificamente ter um olhar de gênero sobre essa categoria jurídica, mas ampliei um pouco a análise do escopo jurídico para as migrações forçadas e não só para a questão de refúgio. E eu agora explico por quê. Bom, a primeira questão foi um convite para participar e de uma forma um pouco mais ativa na ISFM, que é uma sigla em inglês para a Associação Internacional de Migrações Forçadas, é a maior associação mundial sobre isso, e é uma associação que está vinculada, ou seja, ela é sediada hoje no Canadá, mas ela tem como base 3 universidades, a Universidade de York, na Inglaterra, a Universidade de Oxford, também na Inglaterra, a Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e a Universidade de York, no Canadá. Então, assim, são três também das principais universidades que têm projetos e pesquisas e linhas de investigação na área de refúgio, mas que também têm ampliado seu escopo de pesquisa para migrações forçadas, para conseguir inserir dentro dessas pesquisas tanto deslocados internos e no âmbito da Europa, principalmente da Europa, que sob o acordo Schengen, a gente não pode falar em refugiado, a gente precisa falar em deslocados internos, como no caso de países grandes, né, grandes países, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, que a gente também não pode falar de imigrantes, mas também de deslocados internos. Ainda a gente tem um impacto muito grande nos últimos anos sobre a questão dos migrantes ambientais, que também não se enquadram na categoria de refúgio, mas que é um tema que não pode deixar de ser estudado e que não pode ser considerado à margem de todas essa crise, né, migratória que a gente tem vivido, e logo esse grupo, na verdade, passou a focar, digamos assim, mais no âmbito das migrações forçadas do que exclusivamente na questão de refúgio, sem deixar de lado a questão dos refugiados, que é extremamente importante, mas tentando também inserir dentro do escopo de pesquisa outros sujeitos extremamente vulneráveis, nesse caso bem mais vulneráveis juridicamente falando, já que muitos deles não se enquadram dentro da categoria de refúgio. Bom, vocês podem me fazer as perguntas se tiverem dúvida, parto do pressuposto que todos conhecem, né, o que eu estou falando, ou seja, a diferença entre, né, refugiados e migrantes de modo geral, mas se não for tão evidente, podem me perguntar, não tem problema nenhum. Então, essa foi a primeira razão. Hoje eu faço parte do Conselho Executivo da ESFM,
estou diretamente envolvida com os eventos e as organizações, e inclusive o próximo evento, né, a SFM, que eles realizam um evento a cada 2 anos, o próximo evento será no Brasil, no ano que vem, sediado pela Universidade de Santos, a Católica de Santos, e quem é, na verdade, né, a host é justamente a Liliana Jubilu, que também é uma colega nossa, né, César conhece bem, então, a verdade é que somos poucos no Brasil, então a gente se conhece, né? Então, quem vai sediar o evento é a Liliana, e a gente está trabalhando de uma certa forma ali em parceria para ver como vai ser esse evento no ano que vem. Um outro elemento que me fez, na verdade, mudar também um pouco esse escopo foi a questão de, como eu digo, as questões de gênero. Eu percebi que nessa mudança também de universidade, da Federal de Santa Catarina para a Federal do Paraná, e nas pesquisas que eu comecei a fazer, mais pesquisas empíricas, mais pesquisas de campo, mais pesquisas com trabalho mais concreto, eu percebi que havia uma vulnerabilidade, uma super vulnerabilidade em meninas e mulheres, muito mais do que nos homens, né, muito mais do que nos homens, seja na questão do trabalho, seja na questão de violência, seja na questão de como lidar com a própria maternidade, o acesso, né, a todas essas questões, escola, saúde, educação, segurança, trabalho, mas também que o número, ou seja, principalmente para o Brasil, né, e o Brasil só, podemos isso, né, a gente pode ter isso de uma forma clara, o grande divisor de águas de uma migração, digamos assim, um pouco mais volumosa, um pouco mais potente no Brasil, ela se dá agora com os venezuelanos, se a gente for falar de refúgio, né, a gente teve o caso dos haitianos também, que não são considerados refugiados no Brasil, e em parênteses aqui, particularmente acho que foi um equívoco dessa decisão, mas fecha parênteses, eles têm visto humanitário, mas o Brasil não é, na verdade, um país de grandes números e de grande acolhimento para refugiados ou migrantes em geral. O número de migrantes e o número de refugiados no Brasil é insignificante, ou seja, não chega a 2% da população, ou seja, é praticamente irrelevante se comparados a outros países da América Latina, como, por exemplo, o Equador, que é nosso vizinho, em que quase 30% da população do Equador são migrantes, e entre, né, migrantes e refugiados, de forma fixa, isso sem falar daqueles que usam, na verdade, né, o território do Equador como uma forma de mobilidade, porque a Constituição do Equador garante, na Constituição, que nenhuma pessoa será expulsa do país ou deportada pelo fato de não ter documentação, pelo fato de ser um migrante irregular, e isso faz com que o Equador acabe sendo um certo... existe uma expressão nos Estados Unidos que chamam de cidade-santuário, e se a gente for fazer uma analogia, ou seja, o Equador seria meio que um santuário no âmbito da América Latina, porque ele acaba, de uma certa forma, num primeiro momento, como protegendo essas pessoas de uma certa repressão, o que acontece nos estados vizinhos, né? Ou seja, tanto a Venezuela, a Colômbia, mesmo o Peru, tem legislações, ou seja, em alguns casos até legislação criminal, que sejam a punir de forma até severa os migrantes, com penas não só de multa, mas também de prisão, em razão do fato de serem indocumentados ou estarem de forma irregular no país. Então, volto a dizer, né, o que aconteceu nesse cenário mais recente no Brasil é que o quadro de migrações, que era baixo e que era basicamente masculino, ou seja, os números, as estatísticas que a gente tinha de que a migração no Brasil era, né, pontual, era movida, inclusive, o Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a assinar os acordos de
assentamento, foi um dos países que promoveu durante muito tempo políticas de reassentamento, porque era uma forma de atrair migrantes internacionais para o Brasil, já que o seu número era, né, digamos assim, pouco, sempre levando-se em consideração que não são considerados migrantes, não entram, né, ou seja, nesses números, nessas escalas, os membros do Mercosul, justamente em razão dos acordos do Mercosul de, né, livre mobilidade. Então, assim, é justamente a partir, né, da crise no Haiti e mais recentemente da Venezuela é que esses números mudam. Então, o Brasil passa a receber um número um pouco mais significativo de migrantes, e ainda esse número também é alterado para uma questão de gênero, ou seja, o número passa a ser também bem mais significativo de mulheres e crianças, de mulheres viajando desacompanhadas, de crianças viajando sozinhas e viajando desacompanhadas, e de mulheres com crianças, de mulheres idosas, de mulheres grávidas, eu ia dizer embaraçadas, de mulheres doentes, que são, de uma certa forma, o suporte familiar. Então, assim, esse quadro mudou. E uma vez que esse quadro mudou, eu achei também que era importante que o nosso olhar também mudasse. O que eu percebi, e vou tentar ser pontual, né, daqui para frente, e o que eu tenho percebido nesses estudos são, basicamente, 3 questões, e vou falar, então, a partir desses 3 pontos. O primeiro delas é que a legislação brasileira não tem acompanhado essa mudança, assim como a legislação internacional de modo geral. Ou seja, a perspectiva de gênero dentro do direito internacional ainda é um desafio, e o direito de modo geral, e obviamente o direito internacional por consequência, ainda tem um olhar extremamente masculino, para não dizer heteronormativo, né? Em alguns casos, inclusivamente machista, né? Mas, assim, basicamente heteronormativo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, e uma vez que a gente não tem, né? Já vou desdobrar cada um desses pontos. A segunda questão é que esse aumento, digamos assim, do fluxo de mulheres, do deslocamento de mulheres, da migração de mulheres para o Brasil, mas também não só para o Brasil, na América Latina de modo geral, ele é um indutor de um aumento de outras violências e outros elementos de criminalização, digamos assim. Então, nós temos, na verdade, assim, tanto por um lado um aumento de violência, como por outro lado um aumento de repressão, seja em legislações, seja na questão legislativa, seja na questão de políticas públicas. E o terceiro ponto é a questão da soma de vulnerabilidades, que esse deslocamento de mulheres sozinhas e crianças desacompanhadas, ou seja, o escalonamento dessas vulnerabilidades. Então, uma coisa é falar de grupos vulneráveis e outra coisa é falar de grupos de vulnerabilidades sobrepostas, ou seja, onde há várias vulnerabilidades que se sobrepõem umas em relação a outras e aonde, de novo, não se tem nem um olhar, nem pesquisa, automaticamente não tem legislação, logo não tem política pública, tá? Então, vamos conversar sobre cada um desses pontos em separado. O primeiro deles, como eu falei, é a falta de... a questão da heteronormatividade do direito internacional de modo geral e automaticamente o reflexo disso nos direitos internos. Eu fiz uma pesquisa e ela deve ser publicada, eu acho que ela já foi publicada, eu vou confirmar isso com vocês e eu encaminho o link sobre justamente gênero e direito internacional.
e o levantamento que eu fiz foi justamente esse, ou seja, de como o direito internacional, ou seja, todas as normas de direito internacional, obviamente a partir desde o século XX, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, que é quando esse direito internacional, né, dos direitos humanos, organizações, ou seja, quando a coisa eclode, né, antes disso, o número de tratados internacionais, o número de normas de direito internacional eram bem restritos, ou seja, a explosão das normas de direito internacional também se dá após a Segunda Guerra Mundial, não é à toa que é chamado de Era dos Direitos, ou seja, é a era da multiplicação de tratados, é a era da multiplicação de organizações internacionais, isso se dá a partir de 45, né, com algumas exceções, obviamente, né, o caso da OIT e o caso da própria Liga das Nações, mas é justamente a partir de 45 que a gente tem, né, esse boom. Então, essa pesquisa, na verdade, considerando isso, ela aponta que, são poucas as normas de 45 até a década de 90 que vão trazer no seu escopo, né, nos tratados internacionais, nas declarações, nos acordos, ainda que bilaterais, na formação das organizações internacionais, são raríssimos os casos de tratados internacionais ou de normas que trazem a questão ou um olhar de gênero sobre a construção do direito internacional, mesmo no direito internacional dos direitos humanos. Certo? Segundo ponto, quando esses tratados vêm a dizer qualquer coisa sobre a questão de gênero, há uma confusão entre o que é gênero e o que é sexo biológico. Então, se trata de a mulher dentro de um contexto extremamente, aí sim, machista, ou seja, não é só heteronormativo, ele é machista, é um olhar para aquela mulher dentro de um contexto de fragilidade doméstica, que necessita de um suporte, como se, como se ela precisasse, fosse relativamente incapaz ou até absolutamente incapaz, e isso se manifesta em todos os acordos e nos discursos até basicamente a década de 90. Na década de 90, o que nós temos são uma abertura, né, para discutir tratados específicos, a própria Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Mulheres e, em seguida, a Convenção da OEA de Belém do Pará vai inserir esse tema na discussão do direito internacional, mas, de novo, o próprio nome dos tratados internacionais é Convenção sobre os Direitos da Mulher, não é? Ou seja, de novo, insere as questões de gênero como uma questão de sexo biológico e ainda separa, pela Convenção sobre os Direitos da Infância, separa a mulher criança da mulher adulta, e isso gera, na verdade, um problema sério na questão de políticas públicas para o direito, porque os países são os que definem, a partir das suas regras internas de direito civil, qual é a maioridade. Então, em muitos países, por exemplo, a maioridade, inclusive no Brasil, a maioridade se dá pelo casamento. E se o país autoriza, por exemplo, que uma criança de 11 anos se case, ela é considerada maior, o que é um absurdo. Então, nós temos, na verdade, como eu digo, o direito internacional, ele não protege gênero, ele cria, na verdade, ele repete, na verdade, preconceitos, e ele vai, na verdade, continuar nesse modelo até basicamente a entrada em vigor do Tribunal Penal Internacional em 2002. E o Tribunal Penal Internacional vai ter, na verdade, assim, uma nota de rodapé em que ele diz que leia-se gênero, ou seja, ele usa o termo gênero no tratado, mas ele faz um apontamento dizendo leia-se gênero como mulher. Ou seja, então, ele insere a discussão, mas ele restringe na interpretação, justamente, porque isso foi uma demanda dos países, principalmente os países digamos assim, não laicos, Então, tanto de um lado como do outro. Não pensem que o Vaticano votou de outra maneira. Ou seja, então é importante lembrar que o Vaticano também é um país não laico, um país religioso, e que também muitas vezes se manifesta em acordo, por exemplo, com o que vota a Arábia Saudita, com o que vota, ou seja, então é importante lembrar que, para a gente não criar também discursos
preconceituosos ou difamatórios. Ainda, eu fui ler o que estava e me perdi um pouquinho. Ainda. Mas, a partir daí, com o julgamento, por exemplo, dos casos de estupro, porque né, é importante lembrar que os tribunais da ex-Jugoslávia e os tribunais de Ruanda, ainda que criados na década de 90, eles continuaram, né, e muitos deles, inclusive, ainda têm um ou outro recurso pendente, ou seja, então mesmo com a entrada em vigor do TPI, esses tribunais não foram simplesmente encerrados da noite para o dia, eles continuaram, porque eles tinham casos e questões pendentes. Então, com o julgamento, se eu não me engano foi em 2009, de um caso específico, que o professor César pode me ajudar, mas eu tenho quase certeza que foi o caso Luganda, nós temos a inserção... Pode falar, por favor. Não, é Ruanda que você está se referindo, né? Não, estou falando sim, estou falando de Ruanda, exato, desculpa, nesse caso estou falando de Ruanda. Porque, né, falei dos dois tribunais, né, tanto Iugoslávia como Ruanda, que continuaram, e aí, no caso do Uganda, quando o tribunal reconhece estupro como um crime contra a humanidade, não só como um crime de guerra, ele vai, aí sim, avançar um pouco, mas isso é uma questão da jurisprudência, não é uma questão, de novo, de norma, né, ou seja, não é um tratado internacional, não é né, é uma questão da jurisprudência, mas aí ele vai avançar um pouco na questão do reconhecimento de gênero pela descrição da própria jurisprudência, onde, na verdade, o próprio, né, conceito de estupro criado pelo tribunal vai influenciar, inclusive, a mudança legislativa em outros países, o que aconteceu no Brasil, o próprio crime de estupro no Brasil, se eu não estou enganada, o Código Penal mudou e passou, na verdade, a também, né, ou seja, de uma forma mais bom, eu não acredito muito no sistema penal como uma forma de proteção de direitos humanos, mas ainda assim passou, na verdade, a reconhecer a questão do estupro também para, não só para mulheres especificamente, ou seja, não só para a questão do sexo biológico, mas para gênero, né, de modo geral. Isso, na verdade, é um avanço, embora seja um avanço recente. Bom, esse é o primeiro ponto, como eu digo, ou seja, até hoje, seja no âmbito do direito internacional, seja no âmbito interno, nós não temos tratados internacionais, nós não temos princípios ou costumes, nós temos essa decisão jurisprudencial, é a única, e nós não temos grandes avanços no que diz respeito à norma jurídica não ter um olhar heteronormativo. A norma jurídica tem um olhar sempre heteronormativo, e como heteronormativo eu estou dizendo sobre não só a perspectiva hétero, no sentido de não do mesmo sexo, né, de sexos diferentes, mas heteronormativo no sentido de predominantemente masculina, e ainda dentro desse modelo de masculinidade, que é esse modelo que fere, né, ou seja, é um modelo de masculinidade que fere o próprio homem, né, porque é um modelo que ele é opressivo, ele é extremamente hierárquico, ele é extremamente violento, ele é extremamente agressivo, ele fomenta essa agressividade, então, assim, é um modelo heteronormativo, digamos assim, medieval. Certo? E esse ainda é o reflexo da estrutura jurídica, seja no âmbito do direito internacional, seja no âmbito do direito interno. No que isso vai refletir no nosso segundo ponto, né, que é a questão do aumento da violência e automaticamente o aumento da criminalização e de normas equivocadas, como, né, aqui agora, inclusive, né, foi aprovado por medida, eu nunca sei se foi aprovado por medida provisória ou se é projeto de lei, porque todo dia tem uma surpresa nesse país, mas assim, sobre normas contra terrorismo no Brasil, ou seja, agora tudo é terrorismo, né? No que isso reflete no âmbito do direito internacional,
das migrações e automaticamente dos refugiados. No que vulgarmente a gente chama de fechamento de fronteiras, e que ele faz parte, e que na verdade o fechamento de fronteiras é só um aspecto de um quadro, né, de uma área, digamos assim, de estudo muito maior, que é de segurança internacional. Então, a área de segurança internacional e relações internacionais, dentro dessa área de segurança internacional, no âmbito das relações internacionais, existe uma discussão que se chama de securitização. A securitização é justamente esse olhar jurídico que se dá, então é quase um lawfare, para não dizer que é um lawfare, eu estou trabalhando inclusive num texto sobre isso, ou seja, de usar o direito como um instrumento de guerra, o próprio direito como uma arma de guerra, e é justamente isso que acontece, se usa o direito como um argumento para negar direitos humanos, e nesse caso para negar, inclusive, os próprios direitos dos refugiados, ou seja, se nega a convenção, se nega muitos dos princípios da convenção dos direitos refugiados, comunidade familiar, por exemplo, é uma das coisas que mais são, dos itens que é mais negado, que é mais violado, é justamente a questão do princípio da unidade familiar dentro da convenção, que é uma garantia dada pela convenção, fora a própria questão do não-refoulement, que se aplica também pelo fato de não deixar chegar, de impedir a entrada, né? Então, é outro elemento que também se aplica. Mas, além disso, o que se tem dentro desse processo de securitização, como eu falei, que o fechamento de fronteiras é só um aspecto, o outro aspecto é todos os elementos que vão estar inseridos, todas as políticas, na verdade, de controle, que ssão políticas de guerra, que são inseridos dentro desse caminho que esse migrante tem que fazer, desde o ponto aonde ele está saindo, porque ele está sendo expulso, até o ponto aonde ele quer chegar para se sentir salvo, certo? Então, durante todo esse deslocamento, que pode ser tanto num deslocamento interno dentro do seu próprio país, como uma parte de deslocamento internacional, né? Esse migrante forçado, e ele pode ser, ou seja, a origem dessa expulsão pode ser uma origem que está dentro dos 5 elementos previstos na Convenção de Refúgio ou não, mas ele não deixa de ser um migrante forçado por causa disso, porque às vezes é uma questão climática, às vezes é uma questão do narcoterrorismo, às vezes é uma questão de seca e fome mesmo, não é? Então, vou falar de alguns exemplos aqui. Então, esse migrante que é forçado a sair, ele precisa passar por uma série de caminhos, obviamente, para chegar ao local onde ele se sente seguro. E durante esse caminho são que esses processos passam a ser mais criminalizados. Então, passa-se a criminalizar, por exemplo, como eu falei, a questão da entrada do migrante ou a permanência desse migrante indocumentado, uma vez, né, então, o que antes era uma questão de natureza civil, agora passa a ser uma questão de direito criminal. A outra isso, e esse é um aumento que a gente tem na América Latina. O outro ponto é a questão, por exemplo, do tráfico de pessoas. Aumenta-se em muito a questão do tráfico de pessoas. Tá? A terceira questão é o próprio fechamento de fronteiras, aí de forma física, né? Construção de muros, cercas eletrocutadas, policiamento nas fronteiras, ou seja, assim, coisas, né, de filme, para impedir essa chegada, não é? E ainda, quando esse migrante, mesmo que esse migrante tenha conseguido, digamos assim, chegar é a própria negativa de acesso à justiça. Muitos desses imigrantes são deportados sem direito a um advogado, a um julgamento, né, por um tribunal imparcial, ou seja, eles são simplesmente, né, digamos assim, raptados praticamente pela polícia e devolvidos na fronteira sem qualquer. A gente também tem um reflexo posterior. O que eu estou querendo dizer é que, pela pesquisa que eu estou fazendo, é que uma vez que as mulheres passaram a ser um número mais significativo, ou seja, mais alto, mais numeroso, nesse caminho, nesse fluxo migratório, essas políticas e essa violência aumentou. Porque como é um grupo mais frágil, é um grupo mais vulnerável,
às políticas de cooptação, tráfico e prostituição forçada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Bolívia, por exemplo, a Colômbia também, elas criminalizam a prostituição. Muitos dos estados na América Latina criminalizam a prostituição, ou seja, a mulher que se prostitui é considerada uma criminosa e ela é presa, digamos assim, ela responde processo criminal pela prática infracional. Muito bem. Então, a mulher, por exemplo, quando ela é traficada, e teve um caso, inclusive, até recente, né, de um grupo de traficantes que foi preso na fronteira entre a Bolívia e a Colômbia, e uma organização que foi até de alguma maneira assim, tipo, né, foi rompida um elo dessa organização, porque muitos foram presos e algumas mulheres foram resgatadas. As mulheres que eram, por exemplo, daí, claro, eu tive um acesso maior a esse caso, porque tinham 2 mulheres brasileiras, as mulheres que eram brasileiras, ou peruanas, ou paraguaias, elas foram simplesmente deportadas para o seu país, como, assim, deportadas. Não houve, né, e daí, claro, quando chegaram no Brasil, porque o Brasil tem uma política, né, de acolhimento no primeiro momento e de, julgamento no segundo momento, ainda que não funcione em todos os lugares, obviamente, o Paraguai também, que foi se descobrir que aquilo, na verdade, era uma questão de tráfico de pessoas. Na Bolívia e na Colômbia, por exemplo, essas mulheres foram automaticamente detidas. Então, assim, ela saiu de um cativeiro para outro. Né? Sem praticamente direito nenhum. E daí, por mais que elas fossem vítimas daquele ato, elas eram tratadas como criminosas. Então, assim, elas precisaram constituir advogado, ou seja, quem que tem advogado? Né? Ou seja, com toda essa dificuldade que a gente tem, e aí, claro, com as organizações envolvidas, e uma série de organizações envolvidas, mesmo assim, levou-se meses e processo judicial, elas conseguiram ser libertadas para responder o processo em liberdade, mas ainda assim continuaram a responder o processo em liberdade para provar que eram vítimas e que aquela participação não era de nenhuma maneira voluntária, ou seja, é um absurdo, é quase surreal falar alguma coisa assim, né? Para quem não me conhece, né, eu faço essa minha cara assim que, né, eu tento rir para não chorar, porque senão eu choro, porque é algo assim, é assustador você imaginar que uma pessoa nessa condição, algumas dessas mulheres, ou seja, tinham mais de 30 pessoas que foram resgatadas, digamos assim, algumas delas tinham acabado de cumprir 19 anos, 18 anos, 20 anos, logo já estavam em cativeiro há 5 anos, então eram crianças quando foram expostas e traficadas. Então, assim, como eu digo, as pesquisas que eu tenho feito e que é um tema, como eu digo assim, é um tema muito amplo, é um tema que envolve tanto relações internacionais como sociologia, o pessoal do serviço social e da psicologia me ajuda muito com material, a gente não tem dados concretos, nessa pandemia a gente não tem dado concreto sobre nada, né? Nem sobre o Covid, quanto mais sobre outras coisas, mas principalmente sobre a questão de violência contra a mulher e tráfico, os dados são sempre informados, a gente sabe disso, né, por várias razões, e então é uma pesquisa que eu digo, eu já venho trabalhando nela há 2 anos, mas o que eu estou dizendo para vocês ainda está em andamento, é de que com o aumento da migração de mulheres e crianças no âmbito da América Latina, se aumentou a criminalização por parte dos estados, as políticas de repressão e automaticamente a violência. Porque uma vez que você aumenta a violência e aumenta... Toda vez que você cria um muro, é igual, na verdade, assim, é como você criar um muro, né, para a água que vai escoar de uma lagoa. O que vai acontecer é que aquele rio que tinha, né, como fazer uma represa, aquele rio que tinha um caminho, digamos assim, para correr, um curso da água, uma vez que você cria uma represa, ele vai se espalhar em várias direções. Certo? É mais ou menos a mesma analogia, ou seja, cada vez que o Estado cria uma barreira para um fluxo migratório, ao invés de tentar entender esse fluxo migratório e apoiar esse fluxo migratório, o que ele faz é espalhar esse fluxo migratório, porque as pessoas não vão deixar de migrar, o que fez com que elas
né, começassem esse caminho, ele ainda está presente, a perseguição ainda está presente. Então, essas pessoas não vão deixar de migrar. O que elas vão fazer é escolher novos caminhos. Uma vez que elas escolhem novos caminhos e se espalham por esses territórios cada vez mais ásperos, cada vez menos policiados, cada vez mais, digamos assim, vulneráveis, mais vítimas de violência elas estão, mas também mais, digamos assim, mais vulneráveis a participar dessa própria violência, elas também estão. A gente tem um caso também recente no Brasil, de uma mulher, se eu não me engano, ela era síria, que contratou, ou seja, ela tinha dinheiro para isso, então ela contratou uma pessoa. Nós chamamos na América Latina de coiotes, aquelas pessoas que são os que ajudam os migrantes né? Ele é considerado pela legislação internacional um traficante de pessoas da mesma maneira, ele é julgado da mesma maneira, pelo Protocolo de Palermo, mas há uma diferença, né, pelo menos na América Latina, sobre, né, a gente não chama ele de traficante de pessoas, a gente chama de coiote, que é essa pessoa que é pago para ajudar nesse processo de migração de um ser humano. Então, essa mulher pagou para sair da Síria e chegar nos Estados Unidos, porque, na verdade, ela queria chegar no Canadá, porque ela tinha uma companheira, né? Então, assim, a perseguição dela era uma perseguição de natureza de orientação sexual. Então, ela tinha uma companheira já, que era canadense, que foi expulsa, né? Estava na Síria e foi expulsa, ou seja, né? E ela queria chegar no Canadá, né? Porque era onde, né, ela conseguiria aí sim viver com essa companheira, sem as perseguições. Muito bem, esse coiote, na verdade, prometeu que a levaria até os Estados Unidos e depois ela pagou por isso, mas ele, na verdade, trouxe ela para a fronteira do Brasil, se eu não estou enganado, para a Colômbia. São várias coisas sem explicação. Aí eles não conseguiram, a partir da Colômbia, embarcar no voo, né? Eles não conseguiram, e começou, na verdade, né, alguma perseguição também na Colômbia. Eles cruzaram a fronteira do Brasil e foram presos no Brasil. E ela é presa no Brasil como se fosse, ou seja, as autoridades prendem esse coiote, e ela e mais 2 mulheres, e prendem todos como se fossem traficantes de pessoas, ou seja, assim, na dúvida, né, a gente atira primeiro e pergunta depois. Então, eles prendem todos como se fossem traficantes de pessoas. Essas outras 2 mulheres vão ser libertadas logo em seguida, porque eram latino-americanas. Ele consegue pagar um advogado para responder o processo em liberdade e sai do país com um passaporte da Jordânia, ou seja, um terceiro passaporte, porque o passaporte dele, a princípio, foi apreendido, mas ele tinha um outro passaporte, então ele simplesmente foge do país, e ela fica presa meses, respondendo por processo de tráfico. E aí sim, tanto a Conectas aqui no Brasil, como, né, eu trabalhei também junto com a Helena Rocha, que o César também conhece, né, do antigo artigo 19, que também mora aqui em Curitiba. Então a gente também trabalhou com a Acnur no Brasil, com Defensoria Pública, né, ou seja, quem você pudesse fazer, porque ela foi presa lá em Rondônia, para conseguir provar que ela, na verdade, né, não era traficante, que ela era vítima, e que ela mais do que isso, né, ela tinha direito, inclusive, ao status de refugiado. Então, assim, como eu digo assim, uma vez, o que eu quero significar com tudo isso, né, acho que o meu tempo está terminando já, ainda tem um terceiro aspecto para falar, é de que não só a norma jurídica, não só o direito no papel, ele é extremamente masculino, nessa masculinidade tóxica, mas ele, na prática, ele também o é, ou seja, na hora de... Essa mulher nunca é vista como vítima no processo migratório, ela é sempre vista como... prostituta, como fugitiva, como uma criminosa, ou seja, ela é sempre...
e o pior, uma vez que, e ainda, né, ela é vista como alguém extremamente fácil de manipular. Então, os coiotes, as organizações de tráfico e as organizações criminosas usam essas mulheres. Então, tem vários casos, assim, de sequestrarem os filhos e fazerem essas mulheres a cometerem pequenos ou até grandes crimes, ou seja, de assalto para manter o tráfico, para manter a organização, de sequestrarem os filhos para que as mulheres vão trabalhar, né? Ou seja, a questão de trabalho análogo à escravidão, porque, na verdade, é trabalho escravo, porque as mulheres vão trabalhar como domésticas, ou em lavouras, ou em outras, e o salário, tudo que elas recebem é pago diretamente para esse traficante. Então, assim, uma vez que o número de mulheres passou a ser maior no âmbito desse deslocamento, aumentou também o índice de criminalidade e o índice de políticas opressivas em relação... claro, o homem fisicamente tem uma força física, então ele consegue se defender de uma forma, né? E ainda, o número de homens que viajam com crianças ou que viajam menor. Os homens, em regra, quando migram sozinhos ou migram com outro companheiro homem, né? Um irmão, um pai, ou seja, é mais fácil dele conseguir se defender. As mulheres são realmente muito mais vulneráveis. E o terceiro ponto, que é justamente a consequência disso, é o que eu chamo de, aí sim eu tenho um artigo publicado sobre isso, é o primeiro artigo publicado no Brasil sobre esse tema, que são vulnerabilidades sobrepostas, ou seja, são as escalas de vulnerabilidade. Então, por ser mulher, por ser mulher já é uma vulnerabilidade, porque ela é vista socialmente como alguém que é fácil de ser abordado, como alguém que é uma vítima em potencial, como alguém que ou seja, né, como eu acabei de dizer, ou seja, sem essa proteção, digamos assim, e sem esse respeito pela própria legislação, então já há essa vulnerabilidade do tipo, por nascer mulher, né? Isso em qualquer contexto. O fato de ser migrante é outra vulnerabilidade, então você soma as duas vulnerabilidades. O fato de estar migrando sozinha, ou seja, sem um grupo, sem um marido, um pai, ou seja, uma outra pessoa, aí sim, né, falo de sexo masculino por uma questão de força física, uma questão de imposição. Então, o fato de estar viajando sozinha ou viajando com uma criança acrescenta uma terceira vulnerabilidade, certo? E se essa mulher ainda estiver, por exemplo, em situação de gravidez ou em situação de doença, a gente tem uma quarta vulnerabilidade, certo? Então, assim, as escalas vão se somando e automaticamente, à medida que se somam essas escalas, se somam as violências, ou seja, as violências vão atingindo escalas cada vez maior, em razão dessa mulher que migra. E isso se refere, volto a dizer, isso eu já consegui apontar tanto no âmbito doméstico, ou seja, isso se dá tanto no âmbito do deslocamento interno, ou seja, da migração, por exemplo, no caso do Brasil, no deslocamento interno, como se dá no deslocamento internacional, e aí sim vale tanto para o caso daqueles que têm o status de refugiado, como para aqueles que não vão lograr o status de refugiado, porque estão migrando em razão de outros motivos que não são aqueles reconhecidos, digamos assim, na Convenção de 1951, o que aumenta essa vulnerabilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mulher com criança migrando, eu vou contar o caso recente. Recentemente, no Peru, o principal reservatório de água peruano foi privatizado e foi vendido para a Nestlé. E a Nestlé criou, na verdade, uma represa. Tem um filme do James Bond que é assim, né? Ou seja, é exatamente o filme do James Bond. Eles criaram uma represa, começaram a represar essa água, e determinadas comunidades, né, indígenas mais rurais, ou seja, mais afastadas dessa água, começou a faltar a ponto de secar completamente. Então, tem comunidades vivendo uma seca, assim, de sertão, né, de sertão, como do Grande Sertão Veredas, assim, né, de filmes, assim. E aí, as mulheres, como já era uma comunidade indígena em que os homens iam
colher e buscar trabalho nas cidades, ou seja, então os homens iam, ficavam 2, 3 meses fora, voltavam, então já era uma comunidade majoritariamente feminina, essas mulheres, que daí são, muitas inclusive são idosas, porque são as avós que ficavam, porque as filhas também eram incentivadas a ir e buscar trabalho, né, e buscar comida e outras formas, em outras comunidades mais próximas, digamos assim, distantes da onde eles viviam, né? Mas assim, a água foi acabando aqui, então eu vou para né, 1 quilômetro mais, 2 quilômetros mais, 3 quilômetros mais, para outra cidade, não é? Então, acabou ficando uma comunidade em que as avós com as crianças, e essas avós com as crianças começaram a migrar, ou seja, se deslocar internamente dentro do Peru, e a repressão a essas avós com as crianças dentro do Peru assim, é um caso, assim, é um caso que a gente ainda vai estudar, como eu digo, a questão da pandemia e a questão do que a gente está vivendo aqui no país faz com que muitas vezes a gente não consiga mais ter acesso, né, ao que está acontecendo nos nossos vizinhos. Mas a repressão a essas mulheres já gerou um número de mortos, número de, né, porque por causa do enfrentamento da polícia, porque o Peru, por exemplo, criminaliza moradores de rua, as pessoas não podem morar na rua, as pessoas não podem dormir na rua. Então, assim, há, na verdade, se eu não estou fazendo confusão, mas há, na verdade, uma repressão muito grande, e daí muitas dessas mulheres que viviam nas regiões montanhosas começaram a migrar para outros países, né? Ou seja, né, para a fronteira de outros países, gerando também um problema que daí sim e daí, claro, gerou uma discussão, por exemplo, no Chile, se isso seria um enquadramento de refúgio ou não. E eu entendo que sim, porque, na verdade, não é uma migrante ambiental, é um migrante que está sendo forçado a migrar do seu território por uma política de Estado, que privatizou um dos recursos, o recurso, né? Não é o recurso natural mais essencial e mais humano ever, né? Que é a água. Então, isso para mim é uma perseguição direta do próprio Estado em relação né, o abandono do Estado é perseguição indireta em relação às comunidades que dependiam desse recurso. Então, né, isso para mim não é uma questão de migração ambiental, mas obviamente não é assim que o Estado chileno percebeu e não reconhece a questão de refúgio, logo deporta de volta e vira aquela questão de abandono, de pobreza extrema e as crianças no meio disso, ou seja, é assustador. E eu estou falando assim, eu não estou falando da Síria, não estou falando do Sudão, eu estou falando daqui, do lado, né? Então, como eu digo, o tema sobre refúgio e gênero é um tema que merece cada vez mais estudos. Nós temos muito pouco estudos no Brasil sobre esse tema, há muito a ser estudado, e mais do que isso, a gente precisa, na verdade, entender as complexidades desse tema para conseguir influenciar tanto numa melhora na legislação, como principalmente em criação de políticas públicas específicas de acolhida, mas principalmente de um olhar que vá além desse olhar, né, digamos assim, masculino, cartesiano, de perceber a mulher sempre como, né, dois polos de um pêndulo, ou como uma fragilidade incapacitante, ou como, né, ou seja, né, a bruxa da Branca de Neve, né? Então, assim, ou ela é a prostituta, vagabunda, traficante, que está ali de forma manipuladora, querendo se fazer de vítima, ou ela é... Então, assim, né? Então, assim, essa coisa, a gente precisa, na verdade, fazer com que o direito, a norma jurídica e automaticamente os aplicadores da norma jurídica parem de olhar primeiro, para a questão de gênero só pela perspectiva de sexo biológico, porque gênero é algo muito maior, e 2, parar de olhar para a mulher propriamente dita dentro dessa, ou é a Cinderela pobre, né, completamente frágil, incapacitada, ou é a madrasta, né? Então, quando nenhum desses polos, na verdade, nos ajuda
criar, né, uma sociedade mais igualitária e ainda resolver esses problemas que, como eu acabei de apontar, são problemas que vão se refletir em questões muito maiores e vão, na verdade, gerar lá na frente questões muito mais complexas de se resolver, tanto a nível de Estado como a nível de direito internacional. Eu agradeço muito a paciência, o convite e estou aberta para as perguntas. Obrigada. Maria Júlia? Eu posso intervir aqui rapidamente e dizer que, mais uma vez, né, Daniela Noni foi brilhante na sua conversa, na sua palestra. Eu não esperava outra coisa dela. E, particularmente, sobre uma das coisas que temos muito pouco no Brasil, né, que é estudos de gênero, estudos sobre questão de gênero, que muita gente confunde, particularmente quem não estuda a área, confunde com questão biológica. Então, vamos estudar, aí se propaga até uma falsa ideia sobre estudos de gênero, dizendo que existe uma ideologia de gênero, quando, na verdade, são estudos de gênero, né? Estudos a respeito dos papéis sociais desempenhados por homens e mulheres, e não especificamente se você quer interferir na questão biológica das pessoas, né? Então, assim, quando você ouve isso fora da academia, né, dá até para entender, mas agora dentro da academia você fica espantado, como muitas pessoas equivocadamente repetem chavões, né, baseado nessas ideias de que vamos interferir nas questões biológicas das pessoas. Então, na verdade, estudos de gênero simplesmente são os estudos dos papéis sociais, né? E, Daniele, aumentou muito aí, uns anos para cá, teve vários debates aqui antes da pandemia, daquilo que você tocou a respeito a feminização das migrações internacionais, né? O número de mulheres e crianças, principalmente mulheres, né, que vem crescendo, chega a quase, tem dados aí de 49%, 48% das migrações internacionais de maneira geral, já são de mulheres, ou seja, não são mais apenas de homens, ou tradicionalmente como as migrações clássicas dos haitianos, que são os jovens entre 18 e 30 anos que vão para outro país para conseguir mandar remessa de lucros para seu país de origem. Ou seja, as mulheres também estão assumindo esse papel e migrando, muitas vezes sozinha, né? E aí o grau, como você explanou, né, o grau de vulnerabilidade aumenta em função, e aí fica até inclusive mais fácil dos coiotes as explorarem, né, e inclusive para cunho sexual. E aí, não sei se Maria Júlia tem outras perguntas. A pergunta que eu faço para você, Daniela, em função da sua explanação, é se você acredita numa mudança, assim, num futuro cenário, né, dentro das suas pesquisas, sobre o que falta, no caso do Brasil, aumentar os estudos de gênero, né, em relação à nossa academia, e aí não só as faculdades de direito, né, porque eu conheço estudos de gênero, mas fora do direito, assim, é o pessoal da psicologia, da estudos interdisciplinares, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da professora Jussara Plá, uma professora Madeira, lá da UNB, são, assim, algumas professoras, de maneira isolada, assim, estudando questões de gênero, né, mas não é algo propagado no Brasil e nas universidades, esta questão, particularmente, ainda mais com mulheres, sobre mulheres refugiadas, né? Então, assim, esse cenário, né, eu gostaria que você comentasse mais sobre os poucos estudos que há na área e o cenário do aumento das migrações internacionais, quase 50% já, né, de migrações internacionais feito por mulheres. Não sei se a Maria Júlia ela poderia responder em bloco. É isso que eu ia perguntar agora. Professora Daniela, a senhora prefere responder em bloco ou uma por uma? Vocês me dizem o que vocês acham melhor. Acho que talvez por bloco seja melhor, né? Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Não tem uma pergunta no chat? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Primeiramente, excelente palestra, professora Daniele.
E a pergunta que eu queria fazer é quanto à questão mais prática mesmo das mulheres aqui no Brasil quanto à questão do refúgio. Porque recentemente eu estava pesquisando sobre a questão de acesso a benefícios assistenciais para os refugiados aqui no Brasil, sobre principalmente a questão do auxílio emergencial e tudo mais. Mas daí, quando você estava falando, eu pensei sobre a questão da maternidade. Como que, por exemplo, o governo, como as políticas públicas de maternidade se aplicam para as refugiadas aqui no Brasil? Elas têm acesso a essas políticas? Elas conseguem ter esses benefícios? Ou, por ser refugiadas, isso se dificulta, né? É só isso mesmo. Obrigada, Lucas. Obrigada. Não sei se tem mais alguém. Acho que são 2 perguntas. Posso responder as 2 já? Sim, professora. Então, vou começar agradecendo. Então, obrigada pelas palavras generosas do professor César. E, de novo, agradeço a acolhida, né, de todos e o interesse sobre esse tema. Como ampliar os estudos de gênero no Brasil? Então, agradeço ao professor César também por, né, deixar de forma super clara de que estamos falando dos estudos de gênero, ou seja, dos papéis sociais que cada um de nós desenvolve na sua vida, e que isso independe completamente da discussão sobre orientação, sobre sexo biológico ou mesmo sobre orientação sexual, que são, na verdade, questões também diferentes, né? Então, as questões de gênero são bem mais complexas, porque cada um de nós vai carregar, digamos assim, vários desses papéis sociais ao longo da vida, e cada um deles tem a sua própria dinâmica, pressão e complexidade. A segunda questão que eu também gostaria de deixar claro é que quando eu falo em heteronormatividade ou masculinidade tóxica, eu estou dizendo não sobre um ponto de vista, né, ou até sobre a questão do machismo, misoginia. Eu não estou falando sobre uma questão ideológica, eu estou falando sobre uma questão jurídico pedagógico, ou seja, sobre o ponto de vista acadêmico, não é? De perceber que principalmente dentro das teorias feministas mais modernas, que não são de enfrentamento, de perceber que o olhar feminista, ele vem de todo e qualquer papel de gênero, ou seja, interessa inclusive ao homem, mesmo, né, digamos assim, ao homem hétero, branco, tradicional, interessa a ele muito mais hoje ser feminista do que ser machista, porque o feminismo prega justamente a igualdade nas questões da maternidade, por exemplo, então direitos iguais entre maternidade e paternidade, a igualdade na questão da sensibilidade, a igualdade na questão das funções e dos papéis sociais, então assim, abaixo o rosa é de menina e azul é de menino, então assim, se o homem quer, isso já acontece em muitos países, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, em que a licença maternidade ou paternidade, ela na verdade não é uma licença maternidade ou paternidade, ela é uma licença, ele é um direito à proteção da infância. Em alguns países, por exemplo, na Suécia, ela é até de 18 meses, e ela é compartilhada entre os pais. Logo, os pais podem escolher quanto tempo cada um vai gozar, digamos assim, dessa licença. Então, a mãe está amamentando, então ela fica os primeiros 6 meses, mas aí ela tem que voltar ao trabalho, o pai fica os outros 6. Ou seja, é uma licença distribuída entre os pais, e ela é distribuída de acordo com digamos assim, o acordo familiar. Então, se o pai pode trabalhar em casa ou tem mais interesse de ficar mais tempo com a criança, isso é um direito dele. E isso, na verdade, é uma conquista do feminismo, ou seja, de igualar as questões de sensibilidade, de responsabilidade no que diz respeito à questão doméstica e maternidade, sem obrigar esse homem a esse papel, entendeu? Assim, sabe, de cowboy americano, não é? De que, né, não pode chorar, não pode sorrir, não pode abraçar o filho, porque não pode vestir camisa rosa. Então,
volto a dizer que o feminismo moderno, o feminismo contemporâneo, ele é extremamente salutar dentro dos estudos de gênero e aí eu respondo a sua pergunta, César, ou pelo menos eu tento, de que uma vez que se comece, né, uma vez que a gente começa a divulgar isso na academia, pode ser por pequenas palestras, pode ser por pequenos grupos, mas a divulgar na academia entre os meninos em especial, de que estudos de gênero não é uma questão de clube das meninas e de que não é uma discussão sobre, né, depilação ou maquiagem, não é, ou quantos filhos eu vou ter, e que mais do que isso, que é muito mais importante hoje que os homens se interessem por essa discussão de gênero do que as próprias mulheres, porque eles precisam estar inseridos, até porque eles ocupam, né, mais de 90% dos cargos de poder e das linhas, né, de decisão no planeta. Então é importante que eles conheçam essas dinâmicas para mudar a perspectiva da lei, para mudar a perspectiva de política pública. Eu acho que para a gente conseguir ampliar essa discussão de gênero no Brasil, a gente precisa principalmente de vocês. Ou seja, né, vejam, a gente está falando da Ladira aqui agora, e eu cheguei a contar quantos de nós estão assistindo a palestra, e ainda as mulheres são majoritárias, ou seja, né, é importante, na verdade, que a gente consiga equilibrar pelo menos esse quadro, porque senão nós ficamos sempre falando o que a gente já sabe para nós mesmos. Isso em qualquer tema, né? Desde democracia até, né? Ou seja, uma vez que a gente fica repetindo as mesmas coisas para nós mesmos, é como falar no espelho, eu não ensino ninguém, eu também eu não aprendo, eu também não evoluo. É importante ter esse debate, né? Então, seria importante ver o César falar no próximo sobre gênero e feminismo e qual é o papel desse novo homem, digamos assim, no século XXI, em questões, né, como essa, assim, como divisão dos trabalhos, maternidade, academia e tudo mais. Acho que acho que o caminho seria por aí. Obviamente, trazer esse tema para o direito já é um grande avanço, mas depende da gente. Então, parabéns a vocês pela iniciativa, parabéns a vocês pelo convite e muito obrigada pela pergunta. Um parênteses só, Daniele. Eu já tive esse teste, né? Só que no mestrado, uma orientanda de mestrado queria escrever, eu era co-orientador de mulheres refugiadas, né? E o papel delas, eu sofri, né? A orientadora ajudou muito mais, mas aquilo me transformou também, em relação a olhar o Instituto do Refúgio, muito mais também do ponto de vista das mulheres, coisa que eu não fazia quando fiz doutorado. Então, a gente está vivendo também um momento muito interessante, assim, né? E a pandemia trouxe isso. Já vou responder a sua pergunta, Lucas, e já abro, né, para vocês fazerem novas perguntas. A pandemia trouxe muito isso, por exemplo, na questão acadêmica, acho que é um estudo que você acompanhou, ou seja, ficou claro absolutamente para o mundo inteiro a sobrecarga de trabalho das mulheres em relação à dos homens, né, em todos os setores, né, principalmente nos setores de cuidado. Então, no que diz respeito ao cuidado, e claro, trabalho doméstico, no mundo todo as mulheres são 90% da força de trabalho, e ainda ficou muito claro também que as mulheres são praticamente também 100% da força de trabalho voluntário, ou seja, na hora de fazer trabalho não pago, na hora de fazer trabalho não remunerado ou com remuneração baixa, quem se habilita, quem se inscreve, né, são as mulheres. E isso vai desde profissões como a de professor, propriamente dito, ou seja, né, um número esmagador de professores do ensino fundamental, né, do ensino infantil, são mulheres, cujo salário é absurdo, né, absurdamente baixo, as condições de trabalho são, né, absurdas, e é muito mais amor, e muito mais dedicação, e muito mais empenho do que qualquer outra coisa, né, enquanto que as profissões que, né, ou seja, para ser banqueiro, para ser direito tributário, para outra, são muito mais masculinas. Então, isso é uma divisão injusta, e isso se refletiu muito nessa pandemia, ou seja, quem acabou assumindo o cuidado com os pais, o cuidado com as crianças, o cuidado com os avós, a organização doméstica, de uma forma geral, foram as mulheres,
Tem uma pesquisa, na verdade, tem duas pesquisas que eu posso compartilhar com vocês, está em inglês, mas que para mim foram revolucionárias. Uma saiu logo no começo de 2020, outra saiu logo em seguida, em julho de 2020, né, que foi o primeiro ano da pandemia, uma da Universidade de Oxford, a outra da Universidade, se eu não me engano, da Queen Mary, as duas são inglesas. A primeira delas foi um artigo, que na verdade era uma resenha do diretor de uma das principais revistas da Universidade de Oxford, né, uma revista sobre estudos na área de ciências exatas ainda, ou seja, não era nem ciências sociais, ou seja, uma das principais revistas, e a resenha que ele fez foi de que em 3 meses de pandemia, por isso que foi publicado em maio, ou seja, em 3 meses de pandemia, o número de submissões, ou seja, de pessoas que encaminhavam artigos para a revista do gênero feminino, ou seja, nesse caso, né, mulheres propriamente dita, ou que se identificavam, né, naquele formulário como do gênero feminino, tinha caído 96%. Ou seja, em 3 meses de pandemia, o número de pessoas que continuavam a produzir artigos científicos e submeter às revistas passou a ser majoritariamente masculino. E aí ele disse, não, eu preciso estudar porque eu não estou entendendo. Não é? Porque, assim, a gente mora na Inglaterra, é um país rico, é um país de primeiro mundo, é um país onde tem todas as condições, o que aconteceu, certo? E aí ele abriu, na verdade, um debate, um fórum de discussão e um fórum de pesquisa. Nos primeiros meses desse fórum de discussão, ele apontou, porque foram as mesmas pesquisadoras que disseram que era simplesmente que elas também estavam assustadas e que elas também não tinham entendido o que tinha acontecido. Ou seja, as próprias mulheres não sabiam o que tinha acontecido, certo? Mulheres inglesas, pesquisadoras de alto nível de universidade inglesa, certo? No segundo momento, elas mesmas perceberam que, uma vez que ela largava a criança na creche e ia trabalhar na universidade, naquele horário que ela tinha o espaço, né, o escritório dela, a biblioteca dela, a secretária dela e tudo mais, ela focava naquilo e ela produzia logo a produção dela em relação ao parceiro, companheiro, marido, né, era, digamos assim, as igualdades de condições eram iguais. A partir do momento que a pandemia impediu esse deslocamento e que os dois, ela e o parceiro ou o companheiro, passaram a ter que conviver em casa, junto com a criança, a máquina de lavar roupa, o jantar e o almoço, não é? Ela percebeu que, naturalmente, ela assumia mais as responsabilidades pela casa e pelas crianças e pelos... né, do que o companheiro, ou seja, né, que naturalmente o homem se trancava no escritório, fechava a porta e dizia, eu preciso trabalhar, e ela era aquela, porque, claro, a criança também tem isso, mãe, né, ou seja, muito mais a mãe do que, né, ou seja, mas isso, como eu digo, então ela percebeu que ela não estava conseguindo dar conta de, literalmente, né, produzir, porque ela estava atendendo outras coisas. E, claro, muitos dessas questões foram, como eu digo, foram naturais, aconteceram de forma natural, ou seja, não foi uma briga, não foi uma imposição, porque culturalmente o mundo é machista. Culturalmente. Então, assim, e daí a conclusão, e daí logo em seguida a Queen Mary fez um estudo em que publica um artigo também dizendo exatamente a mesma coisa. Eles fizeram uma pesquisa agora na área de ciências sociais e apontaram que na área de ciências sociais o número de submissões tinha caído em 89%. E aí sim as mulheres sabiam exatamente o que tinha acontecido, que muitas inclusive foram abandonadas pelos seus companheiros, ou seja, do sujeito simplesmente dizer, ou pedir o divórcio, ou ir morar com a mãe, ou qualquer outra coisa, porque ele diz, não aguento viver essa pandemia nessa situação, porque é muita pressão, não é? E daí, tipo, abandona e ela fica sozinha com os filhos e sozinha para administrar aquilo. E isso, na verdade, foi um retrato da Inglaterra. E daí, lendo esse texto, eu, à primeira vista, confesso que eu ri, né? Porque eu pensei assim, gente, se tá difícil para a mulher, né, inglesa, né, ou seja, branca, rica, não é, bem formada, você imagina como que tá, não é,
para o resto das mulheres no resto do mundo. Então, isso é um reflexo de que a pandemia, na verdade, ela só descortinou, a gente já sabia, né, de que as mulheres são responsáveis majoritariamente pelo trabalho voluntário, pelo trabalho doméstico, pelo trabalho não remunerado ou mal remunerado, e isso tem um reflexo imenso nas questões de gênero, e principalmente nas questões de violência doméstica. Esse é um outro tema que eu estou trabalhando também. Para responder o Lucas, já pegando o gancho disso que ele está falando, só vou botar a coisa na tomada. Uma das críticas que eu faço em relação à mudança do Bolsa Família pelo auxílio emergencial, ou agora vamos chamar, né, o Bolsonaro o governo, na verdade, acabou de identificar que agora vai chamar de Auxílio Brasil, ou seja, né, mas que não é a mesma coisa, são outras coisas, mas uma das críticas que eu faço em relação à mudança é de que o Bolsa Família tinha uma característica que era de que quem recebia o cartão e de quem administrava essa renda era a mãe de família. Independente dela ser casada ou não, independente dela ter um companheiro ou não, mas quem administrava esse recurso eram as mulheres. E há vários estudos sobre isso, de que nos primeiros anos em que o Bolsa Família foi implementado, dando à mulher essa gestão e digamos assim, esse poder aquisitivo, que né, para quem sabe qual é o valor do Bolsa Família, sabe que ele né, irrisório, né, ele era de R$40 por filho ao máximo de 5 filhos, ou seja, no máximo de R$200, mas isso, na verdade, revolucionou determinados municípios. Revolucionou. Os índices de violência doméstica caíram, porque as mulheres que se sentiam antes, né, dependentes ou aprisionadas numa relação em que dependiam para comer do parceiro, botaram o parceiro para correr. As mulheres mantiveram os filhos na escola com uma incidência muito maior do que os parceiros faziam, que é um dos requisitos do Bolsa Família. Elas usavam os recursos para comprar material escolar e questões para as crianças, então muitos desses negócios, digamos assim, das vendinhas e dos mercadinhos, que antes não tinham lápis e borracha e caderno, passaram a encomendar esses itens, porque as mães pediam, porque as crianças iam para a escola. Então, assim, revolucionou, como eu falei, em alguns municípios, as questões de violência doméstica e as questões do mercado informal, ou seja, né, de costurar, por exemplo, de costureiras que voltaram a costurar o nome das crianças em uniforme. Isso gera renda entre as mulheres, isso gera empoderamento feminino. A mudança que a gente tem no Brasil agora, e agora eu respondo o Lucas, é que com a questão do benefício, principalmente esse do benefício emergencial, o que foi colocado é que só uma das pessoas dentro da família pode receber o benefício, certo? O benefício só é considerado um valor maior quando quem recebe o benefício é uma mulher sozinha, né? No caso, solteira, desacompanhada, senão o valor é o mesmo. E aí, justamente por essa cultura machista que a gente tem, quem recebe o benefício são os homens, e isso faz com que as mulheres que antes trabalhavam e que na pandemia perderam o emprego e ficaram em casa, ficaram completamente reféns dos seus companheiros, ou seja, voltaram ou seja, regrediu, e isso justamente reflete os índices de violência doméstica que a gente tem tido nos últimos 2 anos, ou seja, os índices dispararam, assim, e de novo, volto a dizer, são índices mascarados, porque a maioria das delegacias das mulheres estavam fechadas, são índices incompletos, são índices completamente que não foram apurados, e ainda assim, todas as pesquisas que foram feitas sobre violência doméstica apontam que esses índices simplesmente dobraram ou até triplicaram em determinadas regiões. Então, isso se dá também, de novo, por uma política equivocada. No que diz respeito às mulheres refugiadas, o direito que a mulher que é refugiada, ou seja, que tem o status garantido, ela tem exatamente os mesmos direitos que tem a mulher brasileira em relação à saúde e educação pelo SUS, a saúde, né, o atendimento ao pré-natal e tudo mais pela carteirinha do SUS, a de receber, como eu falei, né, o auxílio emergencial se ela for mãe solteira, por exemplo, ou uma mulher, né, não existe mãe solteira, né, existe uma mãe desacompanhada, né, ou uma mãe que o pai não está presente ou não reconheceu o filho, né, e ela tem exatamente os mesmos direitos que teria, mas como eu digo, o que faltou para essa mulher
se inserir nesse sistema de uma forma mais efetiva, ou seja, os números mostram que as mulheres refugiadas não acessaram esses direitos de uma forma mais efetiva, se deram por duas razões. Uma, por falta de informação de como acessar o sistema. Numa pandemia, o governo federal ampliou, na verdade, a burocracia e principalmente colocou todos os mecanismos de cadastro e de tudo de forma online, numa população brasileira onde a gente sabe que apenas 43% da população brasileira tem acesso à internet, e ainda desses 43%, apenas 28% tem acesso a uma internet banda larga, ou seja, então, assim, a grande metade dessa população não tem acesso à internet. Então, como é que vai fazer o cadastro pela internet? Como é que vai preencher o formulário pela internet? Como é que vai fazer o agendamento pela internet? Então, assim, algumas políticas de governo de tentar transformar tudo online são políticas equivocadas, porque elas não veem a realidade dos grupos mais pobres e mais vulneráveis. O mesmo se deu com a educação, simplesmente transformaram tudo em ensino remoto, mesmo nas universidades, e isso foi caótico e continua sendo caótico, porque mesmo no curso de Direito, por exemplo, em Curitiba, né, ou seja, na Federal do Paraná, ou seja, né, vamos imaginar assim, um estado rico, uma universidade rica, de uma cidade rica, no curso de Direito nós temos pelo menos de 8% a 10% de alunos que trancaram o curso porque não tinham condição financeira de acompanhar as aulas pelo ensino remoto, ou seja, não tem um computador, não tem uma internet de qualidade para assistir às aulas e baixar os vídeos, e com todo esse aporte de download, o custo disso, ainda precisava trabalhar. Então, assim, então vocês imaginem o reflexo disso em outros cursos, e principalmente no ensino básico, no ensino fundamental. Então, foi uma política extremamente equivocada, de novo, feita a partir de um olhar da elite, e não, né, da classe média alta, e não a partir de grupos vulneráveis ou da comunidade mais pobre. E ainda essa mulher refugiada, quando tem um parceiro, foi esse parceiro, na verdade, que se inseriu no benefício, não obviamente não obviamente pela maternidade, mas pelo auxílio emergencial como um todo, e aí essa mulher passa a ser dependente desse parceiro em todas as questões. E daí, claro, como esse parceiro recebe esse recurso, e esse recurso é extremamente limitado, esse parceiro muitas vezes não vê necessidade de gastar com determinadas questões, por exemplo, até o ônibus, para ir lá fazer o pré-natal, ou comprar um determinado exame, ou uma determinada questão que o SUS oferece de graça, mas a pessoa precisa deslocar, precisa fazer, né? E muitas vezes esse parceiro não vê como isso uma necessidade. Então, sim, a gente teve, seria muito diferente se ela recebesse o benefício. Né? As mulheres são mais solidárias nesse aspecto, são mais, acho que o Instituto, não vou falar do Instituto Materno, porque eu não sei, mas, ou seja, de modo geral, as mulheres são muito mais cooperativas. Acho que essa é a palavra, né? As mulheres cooperam muito mais, seja em situações de crise, seja em situações, né, que não são de crise, mas as mulheres são mais propícias à cooperação do que os homens de modo geral. Os homens são muito mais competitivos, né? Então, se a gente for usar essas duas, né, isso está comprovado até pelas Nações Unidas, no que diz respeito às missões de paz, por exemplo. Há 20 anos, as Nações Unidas criaram, abrindo um parênteses, as Nações Unidas criaram um mecanismo de inserir as mulheres cada vez mais nas missões de paz e na reconstrução dos países pós-conflitos armados, porque perceberam justamente isso, assim, que missões de paz coordenadas por mulheres são, em relação ao coordenada pelos homens, tá? Então, são 76%, eu tenho um artigo escrito sobre isso, mais de 70% eficazes, ou seja, em relação às coordenadas pelos homens, porque os homens são muito mais autoritários, são muito mais impositivos, principalmente quando a gente trata de missão de paz, tem que entender que muitos deles têm formação militar, e aí essa questão da hierarquia é muito mais, não é? Enquanto as mulheres são mais cooperativas, elas tentam ouvir o outro lado, elas tentam entender como a coisa funciona, elas tentam criar adaptações, e ainda a paz criada, né, digamos assim, o resultado criado pela missão de paz, depois, inclusive, que a própria missão sai daquele país, ele é mais duradouro quando a missão foi conduzida por mulheres. Então, assim, as mulheres são, isso ou seja, assim, comprovado na prática, elas são muito mais cooperativas
enquanto que os homens são muito mais competitivos, e isso tem um reflexo absurdo em políticas básicas, como eu te falei, da questão de maternidade, por exemplo. Como é que eu vou gerir dinheiro que é um dinheiro curto? Então, as mulheres que administram os recursos domésticos, por exemplo, a família prospera mais, porque ela consegue, digamos assim, né, gestionar melhor aquilo do que aqueles recursos que são administrados exclusivamente pelos homens, porque eles têm uma visão, digamos assim, um pouco mais pontual sobre o que é prioridade do que não é prioridade. Isso de modo geral, obviamente, tá, pessoal? A gente tem uma série de variáveis e uma série de outras condições que vão mudar as realidades nos casos a casos, tá? Estou falando de forma geral, estudos de sociologia macro, tá? Eu acho que eu consegui responder as perguntas de vocês, eu continuo à disposição, obrigada. Explanação incrível, professora, como sempre. Temos 3 perguntas ainda no chat, aí acho que a senhora poderia responder no bloco, e aí a gente já pode ir finalizando. A primeira é do Sandro Medeiros. Ele perguntou: ainda há algum ponto sensível ao país para impulsionar algum avanço legislativo, tal como a ameaça de condenação internacional motivou a Lei Maria da Penha? Algum apelo comercial? Parabéns pelo trabalho, reflexões muito provocadoras. Agradeço os ensinamentos. Temos da Luísa também, que perguntou: em relação às mulheres trans, professora Daniele, há dados levantados sobre essa parcela de refugiadas ou políticas voltadas somente para elas? Parabéns pela fala. E, por último, da Michele Cristina, que perguntou como acontece a inclusão das crianças refugiadas nas escolas públicas. Eu estou anotando, e as crianças, porque daí assim eu não fico olhando pro... Não, eu vi que está no chat, mas assim eu não fico olhando pro né? Fica mais fácil eu conversar com vocês. Ponto sensível no Brasil para a criação de políticas públicas, nesse governo, infelizmente, não há nada que... Esse governo não é um governo sensível a políticas públicas de grupos vulneráveis, e isso já, né, já foi deixado muito claro. Então, nesse momento, para a gente mudar, ou para a gente construir determinadas, né, mudanças legislativas e automaticamente políticas públicas, a gente precisa lutar para mudança no governo federal o mais rápido possível. Mas é importante lembrar, assim, que o governo federal também não é, claro, no que diz respeito à questão de refugiados, tá? Porque a matéria de refugiado é uma matéria de direito internacional que se insere no Brasil a partir de lei federal. Tá? Mas é importante lembrar que, na questão de políticas públicas propriamente dito, os municípios podem tomar medidas em várias questões. Então, e nisso vocês podem contribuir. Então, por exemplo, no município onde vocês moram, vocês podem sim e devem, na verdade, entrar em contato com os vereadores, né? Eu acho que a melhor coisa a fazer assim, vocês conhecem os vereadores do seu município? Vocês sabem quem eles são? Vocês sabem de qual partido eles estão? Vocês sabem quais são as pautas que eles interessam? Então, assim, esse é um projeto muito interessante, assim, sabe? Eu tenho incentivado os meus alunos a fazerem isso, tipo assim, vamos fazer uma pesquisa para ver quem são as pessoas, não precisa ser, né, ou seja, de um partido X ou um partido Y, qualquer pessoa que tenha o mínimo de abertura, e a partir daí entrar em contato com essa pessoa e verificar até que ponto ela não gostaria de propor um projeto de lei sobre isso ou sobre aquilo. Vocês fazem toda a pesquisa, vocês fazem o projeto de lei e o sujeito ganha a fama. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha. E isso vocês podem mudar, por exemplo, sei lá, ampliar vagas numa escola, ou seja, eu já posso, na verdade, responder a última pergunta sobre a inclusão de crianças refugiadas nas escolas públicas. As crianças refugiadas têm exatamente os mesmos direitos que as crianças brasileiras. Elas têm direito à escola pública dentro do seu, ou seja, que, né, dentro das vagas disponíveis no bairro onde elas residem.
certo? O complicado é que o que acontece, como acontece em qualquer outra escola em outro país, é que os pais precisam ir para a fila de madrugada, né, para ver se conseguem vaga para aquela criança naquele horário e naquela escola perto de casa. Uma vez que não consiga, elas são cada vez jogadas, digamos assim, né, para outras escolas do bairro próximo, até que são, né, transferidas para bairros de periferia. O complicado quando são crianças refugiadas é que, justamente em razão do idioma ou do próprio recurso financeiro dos pais, que já são de grupo vulnerável, ou ainda de estarem, como eu falei, né, numa situação, imagina, por exemplo, o caso dos sírios, em que aí a mãe não pode levar a criança no colégio de ônibus porque a questão religiosa e o pai não permite, porque essa mulher não pode andar sozinha e essa mulher não pode, inclusive, entrar num coletivo, né, onde ela poderia ter, né, o contato, digamos assim, de outro homem encostar nela, ou tocar nela, ou seja, né, então, assim, como que essa mulher vai levar esse filho para uma escola que fique a 2 quilômetros da sua casa? Então, é muito comum, por exemplo, que essa criança acabe ficando sem estudar. Então, uma das coisas que vocês podem fazer é tentar criar políticas públicas para ampliar essas vagas, para ampliar o contraturno. Ah, mas não tem professor. Não, mas a gente pode, aqui da faculdade, criar um projeto em que a gente dê aula, né, um semestre, 2, ou seja, são coisas que é possível fazer no seu município. Então, é possível criar, sim, projetos de sensibilização para políticas públicas de refugiados no seu município, que não dependam só de legislação federal, mas isso depende, claro, dessa aproximação da academia. Eu particularmente acho que o curso de Direito, mais do que nunca, precisa criar projetos com a comunidade e ir trabalhar com a comunidade. O aluno de direito, me desculpem, né, os meus colegas que são advogados, juízes, promotores, mas assim, o aluno de direito tem que parar de fazer estágio como em tribunal, em escritório de advocacia, ou seja, desculpa, mas assim, ele é, na verdade, um funcionário mal pago nessas instituições que tem recursos para pagar um funcionário ou para contratar, né, pessoas com outra qualificação, e o aluno de direito precisa, até porque ele está em fase de formação, ele precisa entender qual é a realidade do país onde ele vive. A realidade do país onde ele vive não é uma sala com ar-condicionado, né, e gente de terno e gravata, me desculpe, mas assim, ele precisa trabalhar, ele tem que subir um morro, ele tem que entrar no bairro pobre, ele tem que, tentar fazer um projeto de lei junto com o vereador para ajudar a ampliar sala ou para reformar a ponte daquele bairro onde passou para ter esgoto, ou seja, é isso que ele tem que fazer, ou seja, né, me desculpem, mas assim, advocacy é, na verdade, o grande tema do direito hoje, e um aluno de direito que não está conectado com o advocacy hoje, me desculpe, mas ele está completamente fora do planeta, né, é isso que a gente precisa de pessoas que advoguem, ou seja, falarem, né, ou seja, exatamente o que significa advogar, né, que é dar voz a quem não tem voz, ou seja, e vocês tem muita coisa que vocês podem fazer por meio de projetos de extensão. Então, é isso, assim, parte do pressuposto é o que eu tenho tentado fazer com os meus alunos, e acho que vocês também, já com o LADIR e outros projetos que têm, podem ampliar a influência que vocês têm e ajudar concretamente, ou seja, né, mudar a realidade. Se vocês mudarem a realidade de uma criança, vocês, assim, ganharam o céu, né, o que diz a Bíblia, não é? Ou seja, assim, você só precisa salvar um inocente, não é? E a humanidade toda estará salva, não é isso? Bom, sobre mulheres trans e mulheres LGBT, sim, os estudos têm crescido bastante, os números, na verdade, têm crescido bastante, principalmente mas tem crescido, infelizmente, na questão negativa. O Brasil é hoje, disparado, o país que mais mata, mais assassina pessoas trans, sejam refugiadas ou não. Então, embora seja o país também que, em números absolutos, tá? Não em números relativos, também seja o país que mais acolhe refugiados, digamos assim, LGBT, no geral, né? Gays, ou seja, refugiados de modo geral, é o país que mais aceita, porque a sua legislação, a princípio, é igualitária, não é repressiva e assim por diante. Na prática, a nossa cultura, na prática, a nossa
o nosso povo, digamos assim, é extremamente preconceituoso. Então, é um país, na verdade, e daí sim, a partir desses números, né, a partir do número crescente de assassinatos e de violação, é que tem alguns municípios, mas, de novo, são iniciativas municipais e, em regra, são iniciativas privadas, ou são parcerias com universidades, ou são ONGs, que criam políticas públicas específicas de atendimento à comunidade trans, certo? Então, assim, aqui no Paraná, a gente tem, dentro da Universidade Federal, se eu não me engano, é a professora Tatiana Friedrich que coordena junto com o pessoal da psicologia, né, um grupo específico junto com a psicologia, de atendimento psicológico e de acompanhamento no que diz respeito a essas mulheres refugiadas, nesse caso, né, que sofrem algum tipo de bullying, de violência, né, ou a Federal do Paraná também foi a primeira universidade no país que uma mulher trans se formou, né, concluiu o mestrado, na verdade, concluiu o mestrado na universidade, uma refugiada trans concluiu o mestrado na universidade. Então, tem algumas políticas, sim, elas ainda são bem pontuais, elas ainda são bem pequenas e elas dependem muito da gente. Mas não há nada ainda em concreto no que diz respeito ao legislativo, ou seja, não há política legislativa que eu conheça especificamente em relação a esse grupo. De novo, é algo que vocês podem criar no seu município, entendeu? Então, assim, vocês podem se reunir, criar um grupo forte, pegar um vereador que tenha, né, uma sensibilidade para o tema, construir o projeto ali, 6 meses, 1 ano, se precisar, e levar isso para ser discutido na Assembleia, fazer todo o lobby, ou seja, entender. E seria um exercício extraordinário, vocês vão exercitar direito constitucional, direito eleitoral, direito administrativo, direitos humanos, obviamente, processo administrativo. Claro, é um exercício extraordinário, na verdade é um estágio muito mais rico, desculpem, do que ficar copiando e colando petição, seja no tribunal, seja no escritório da advocacia. De novo, peço desculpas aos meus colegas que levam a sério o estágio, quando são supervisores de estágio, né, nos seus escritórios, ou como juízes e procuradores, mas a gente também sabe que eles são minoria. A regra é largar o estagiário ali para fazer copiar e colar, e ele não aprende nada, né, e esse dinheiro, digamos assim, da bolsa, que num primeiro momento pode ser algo interessante, eu digo assim, vai cobrar um preço muito caro no futuro, porque ele deixou aquele momento de formação, e aquele momento em que ele estava ali, né, inserido num conjunto de professores, de alunos, e né, com toda, né, para fazer, para aprender algo diferente, e ele acaba, na verdade, se formando como mais um, né, que está repetindo o modelo conservador, patriarcal, que a gente tem no Brasil. Então, mais do que nunca, a gente precisa de formados em direito, de bacharéis em direito, que venham a advogar e que venham a dar voz e que venham a se, né, como mesmo depois como juízes, né, whatever, mas assim, que sejam pessoas que entendam a realidade do país, porque souberam exatamente o que essa realidade significa. E não tem outra maneira de descobrir senão arregaçar literalmente as calças e botar o pé no banhado. Não, desculpa, mas, né, não tem outra maneira. Não é lendo e olhando as fotos que vocês vão entender o que é ir para a periferia e ver que aquela pessoa não tem internet em casa. Então, assim, como que ela vai assistir às aulas e, né, como é que você vai exigir dela um bom desenvolvimento no ensino remoto? Que essa pessoa não tem emprego, ela depende de R$400 do ensino emergencial, e só o aluguel de um porão na casa emprestada de não sei quem custa 300, entendeu? Então, assim, que ela depende da cesta básica que ela ganha da prefeitura para comer. Então, ou seja, né, é difícil a gente falar, mas ela tem direito ao SUS, mas ela não foi se tratar porque não quis. Não, para ela se tratar no SUS, ela precisa fazer um cadastro pela internet. Isso significa que ela tem que pagar isso numa lan house, porque ela não tem internet, ela não tem computador, ela tem que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Eu não sei qual é o custo da passagem aí, mas em Curitiba a passagem de ônibus está quase R$6, certo? Ou seja, são 2 litros de leite. Então, assim, a pessoa está com dor e ela fica com dor, porque ela não tem como pagar 4 litros de leite para ir uma vez numa consulta em que o médico vai mandar fazer exame, vai mandar voltar, ou seja, ela não tem condição de fazer isso. Então, assim, é muito fácil a gente julgar a partir de uma realidade que é a nossa.
É diferente à medida em que você está numa realidade, por isso que eu digo assim, colocar-se nos sapatos dos outros é fundamental para conseguir pensar em como ajudar e como melhorar, tanto políticas públicas como, né, eu digo, nas questões dos atendimentos, esses grupos vulneráveis em geral, em especial, nesse caso, os que estão inseridos nas questões de gênero. De novo, agradeço imensamente a paciência, o tempo, as perguntas, e fico à disposição. Lucas, você vai... Enfim, acho que... Oi, só... Pode falar. Eu acho que a gente pode encerrar, né, por aqui. Foi uma excelente fala, todas as perguntas, uma excelente palestra. Eu agradeço muito pela participação sua, professora. Agradeço a todos também que estão aqui, ficaram aqui, ouviram, os alunos, a quem participou, quem fez pergunta. E esperamos vocês nas próximas lives, né? Agora como convidada, como uma participante, talvez no futuro, de novo, professora. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Professor César, caso queira falar alguma César, coisa. quer falar algo também? Sim, é só agradecer aí mais uma vez a mobilização dos alunos da LADIR, né, da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, para receber a minha colega e amiga, que eu chamo não apenas de uma colega, de uma grande amiga também, porque a empatia que tenho com ela é bem forte, né? Vocês podem ver pela palestra dela, da professora Daniela Noni, né, com relação à causa dos refugiados, né, que temos que espalhar essa questão, não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, se for possível, em relação à causa dos refugiados. Muito obrigado a todos. Foi um prazer recebê-la, Daniela. Eu só posso agradecer muito a todos, de novo, pela acolhida, a hospitalidade, né, bem característica de quem trabalha com refúgio, então muito obrigada. As perguntas, aos que, né, nessa sexta-feira, nesse horário, eu sei, né, que é um horário difícil, mas que, né, um êxito de público, parabéns à organização, e espero de verdade que esse seja o primeiro de outros encontros. Vamos discutir muito, vamos fazer projetos juntos, vamos trabalhar para que a gente possa, como eu digo, né, se cada um de nós salvar um, não é? No que diz respeito a direitos humanos, as estatísticas não contam, né? Então, assim, né, cada uma pessoa que você salva, para essa pessoa é 100%. Então, acho que é esse o nosso papel. Se cada um de nós tiver a responsabilidade, né, de conseguir melhorar a vida de uma pessoa, a gente com certeza vai ter um futuro melhor. Então, de novo, super obrigada pelo engajamento de vocês, pelo trabalho de vocês, e sim, vou ficar acompanhando de novo, né, os próximos eventos. Obrigada de novo, pessoal.